aula de individuação. É, Apesar de ser a última fase do curso de Jung e a última fase da teoria junguiana, a individuação tem uma característica especial, é uma área que não pode ser completamente desenvolvida ou terminada, porque ela é de fato uma nova fase, é uma estrutura ainda muito pouco conhecida pela humanidade. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui nessa aula, como eu consigo explicar isso. A primeira menção do Jung à individuação, ele escreve o seguinte: há uma destinação, uma possível meta além das fases anteriores, é o caminho da individuação. Ele próprio, quando fala das fases anteriores do desenvolvimento da psique, do desenvolvimento do ego, desenvolvimento do indivíduo, ele percebe essas questões. No início, nós somos unos com a natureza, nós estamos dentro da natureza, nos sentimos parte dela, depois nós nos relacionamos com os vegetais, mais tarde nos aspectos guerreiros da psique, e só no final, só terminada essa guerra interna, que é manifestamente externa, né, ela se manifesta externamente, mas ela é fundamentalmente interna, essa vida de guerreiros, assim que nós saímos da Grande Mãe, ela termina numa fase chamada solar racional, onde nós já temos luz e razão. Mas o solar racional por si só não necessita da individuação ainda. A individuação é uma fase ainda mais adiante, é uma fase que ainda não dá para definir o que seria, por exemplo, uma civilização inteira de seres individuados. Então a gente vai explicar um pouco, dando umas voltas aqui sobre o que seria individuação, mas é um conceito bastante abrangente e mutável. Ele vai continuar evoluindo à medida que nós evoluirmos. Bom, individuação significa tornar-se um ser único, singular, final e incomparável. Enfim, o nosso próprio si mesmo. Uma tradução da palavra individuação é tornar-se a si mesmo ou realizar-se do si mesmo. Isso no vocabulário junguiano. Todos os estágios anteriores de desenvolvimento são alienações do si mesmo. Em todas as fases da Grande Mãe, nós vivemos os desejos e formas e objetivos da Grande Mãe. Nas fases onde o guerreiro se apresenta, nós lutamos contra a estrutura da Grande Mãe, mas nós somos um guerreiro ideal. Nós vivemos as imagens desse guerreiro e das diversas batalhas que vão ser travadas. Então, todas essas fases são fases de alienação, em que você não pode ser você mesmo. Você é o guerreiro para alguém, você é a estrutura que vai seguir aos desejos dos outros, você responde a esse conjunto de imagens, de complexos e estruturas que não são exatamente suas. Bom, vamos lá. Todos os estágios anteriores de desenvolvimento são alienações do si mesmo, pois nos formamos para atender os desejos coletivos e exteriores, uma espécie de ideal social, uma virtude e um dever social. O egoísmo não tem nada a ver com o conceito da individuação. A realização do si mesmo é exatamente o oposto. A individuação é exatamente o oposto do egoísmo. Esse mal entendido é geral, pois a confusão entre individualidade e individuação é a regra. O individualismo significa acentuar intencionalmente determinadas supostas características individuais, enquanto na individuação, ao contrário, trata de considerações e obrigações coletivas. A individuação significa precisamente a realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano. É a consideração adequada e não o esquecimento das peculiaridades individuais, o fator determinante de um melhor rendimento social. A ideia da individuação, ela vai além do conceito de automorfismo. No automorfismo, nós somos aquilo que a nossa forma exige que nós sejamos. Na individuação, a gente passa a ter consciência do automorfismo. E a gente passa a seguir aquilo que a gente tem que seguir, que só nós podemos seguir, só um indivíduo é capaz de trilhar aquele caminho. Não há possibilidade de uma outra pessoa ser igual, não há possibilidade de uma outra pessoa ser parecida.
assim como você também não vai parecer com ninguém. Há uma individualidade, a individuação presume uma individualidade, mas ao mesmo tempo, para que ela seja individuação, você está em contato e está conectado ao coletivo inteiro. Você está junto a todas as coisas, então seu rendimento social é muito maior. Quando a gente usa exemplos de individuação como Buda, Cristo, a gente vê como eles atingiram pessoas em épocas diferentes, em mundos diferentes e continuam atingindo pessoas. Quer dizer, a estrutura desses seres individuados, ela meio que é permanente, ou vai durar muito tempo. A singularidade de cada um não deve ser entendida como a sua própria estranheza ou de suas características pessoais, mas como uma combinação única. Individuação é o processo de desenvolvimento psicológico pelo qual o homem realiza suas faculdades únicas e individuais. A meta da individuação é a cooperação de todos os fatores individuais e sociais. Uma das ideias por trás da individuação é que quando nós percebemos o que nós somos, nós temos que usar a nossa sombra, nós temos que usar a nossa consciência, nós temos que usar todas as estruturas que nos compõem de uma maneira harmônica, de uma maneira... Nós temos que entender que todas essas coisas, aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos, que os opostos em nós mesmos fazem parte. E a hora que você é capaz de fazer isso em si, você consegue fazer isso para o mundo exterior. Então ela é naturalmente conciliadora das estruturas sociais, mesmo em estruturas sociais antigas. Então, digamos, Cristo não terminou muito bem, né? Ele teve todos os problemas dele ali com aquela estrutura social, mas ele apresentava um Deus novo, ele apresentava uma nova estrutura, um Deus que evoluía. E nesse aspecto, ele era projeção encarnada, e como projeção encarnada, ele não podia mais estar aqui, até por ser reconhecido como tal. Então, em alguns aspectos, a individuação torna o ser impossível para o mundo que a gente vive, e ele vive como imagem. Mas aí a gente está falando de fases da própria individuação muito mais adiante. O Jung não separa fases de individuação, ele não usa fases de desenvolvimento dentro da própria individuação, mas sem dúvida elas estão lá. A gente só ainda não consegue olhar para isso porque isso está bastante adiante. Na individuação, as falsidades dos invólucros da persona são destruídas, incluindo-se aí os poderes das imagens primordiais. A ideia de que você é alguma coisa, você é uma mãe, você é um pai, você é um filho, todas essas estruturas são revistas, quer dizer, como um ser individuado ou como alguém que atinge a meta da individuação, você é todas as coisas. Você é o animal, você é o vegetal, você é o mineral, todas aquelas coisas que se relacionam com você fazem parte de você e você não está separado de nenhuma delas. Então você consegue se diluir e ao mesmo tempo se concentrar. Eu vou até ler uma frase sobre isso na alquimia daqui a pouquinho. Na individuação é normal que os sonhos tragam, ao menos a proximidade do processo de individuação, trazem sonhos de renascimento. É um processo lento, normalmente é um processo de uma vida inteira. Não idealmente, mas comumente é um processo que pode ser terminado nesses bardos da morte, como colocam os tibetanos, quer dizer, nesse processo de morte, onde você consegue de fato se reintegrar. A individuação é o nascimento do outro em nós mesmos, um amigo interno da alma que sempre esteve conosco, integrará uma nova forma mais completa. Um dos riscos do caminho da individuação é a identificação do ego com o self e a dissolução da consciência. A individuação ela tem uma característica de grandes energias, ainda muito maiores do que do próprio automorfismo. Mas se por algum motivo você se identifica com o todo, você se dilui quase que instantaneamente. Você se perde nesse todo. Você precisa manter a integridade do que você é. Mesmo o Buda
tendo encontrado a iluminação, ele está em todas as coisas, ele participa de todas as coisas, mas ainda assim ele consegue coagular como um só. Ele consegue se mostrar como um só, mesmo se percebendo no todo. Para o oriental, a individuação é para baixo, né? Para eles é a iluminação, mas ela é para baixo, ela é para dentro. A individuação do ocidental é para cima, para fora. Mas ela, como a gente está lidando com um ciclo, as duas coisas se encontram, aí a individuação é uma só. A criança representa o primeiro e mais importante impulso instintivo, o de realizar-se a si mesmo. Nos mitos, a criança frágil vence o inimigo muito mais poderoso, justamente por representar o próprio inconsciente que a gerou. Para a criança não há possibilidade de ser de outra forma. E isso é verdade, mas é uma verdade martelada, quer dizer, é uma verdade que a gente vai dar um jeito de encaixar numa outra realidade. Então, para a criança, perto dos 3, 4 anos de idade, acho que até um pouco antes dos 7 anos de idade, não há possibilidade dela ser de outra forma. Daí em diante ela vai querer ser de outra forma, como os pais, como a sociedade que a gerou, como outras coisas. E aí ela perde esse processo que ela só vai recuperar muito mais para frente na vida. No mito, as figuras serviçais como Hércules são evoluções mitológicas da criança, ocupando uma posição insignificante, mesmo assim sendo capaz de feitos fantásticos. Você já compartilha? Pode ser, por favor. Tá, vai falando aí que eu vou compartilhar também. Bom, na alquimia, temos os conceitos de pequena pedra insignificante, o escravo vermelho, o filho da sabedoria, Deus terreno e, finalmente, o corpo glorificado, que é a panaceia que cura tudo. Eu vou mostrar um gráfico. Tá indo? Esse aí. Você tá conseguindo ver bem? Sim, ele tá bem grande, assim, estourando o meu, que eu tô no celular, mas dá para ver direitinho a bola. Ah, Shadow, Persona, Ego, Self, isso. Animus, Anima, né? Esse ciclo é o ciclo que compõe a nossa totalidade. A individuação permitiria que nós transitássemos nesse ciclo com facilidade e com energia, sem resistência, sem uma separação clara. Então você utiliza todas as estruturas para tentando ajustar. Pra não perder. Tá, não, acho que Ficou ótimo. ficou legal. Então, esse conjunto hoje, por exemplo, nós temos nas fases guerreiras da psique, você tenta acabar com a sombra é o seu inimigo principal, você esconde ali seus esqueletos, você esconde as suas estruturas que você não acha que a sua sociedade aceitaria, que a sua família aceitaria, que você mesmo não aceita como estrutura possível. O seu ânimos e ânima, quer dizer, basicamente a nossa alma fica presa nessas estruturas, sem que tenham chance de se manifestar, de fazer parte do que a gente apresenta. A persona acaba tentando assumir o lugar, a persona através do ego acaba tentando assumir o lugar do self, ela tende ao self, mas não pode ser o self. E é uma luta incessante para impedir que os influxos de energia e de novas informações necessitadas pelo inconsciente cheguem à nossa personalidade, à nossa persona, ao nosso ego. Então nós conscientemente tentamos deter o inconsciente pessoal e coletivo. Na individuação isso vira uma energia única. Nós entendemos, e a estrutura egóica permanece, mas permanece a favor do self, mas não como self. Ela não é o centro, ela se percebe como algo que circunda o centro e atende às necessidades daquilo que precisa ser conscientizado em relação ao inconsciente coletivo. Então você se entende como algo a serviço do inconsciente coletivo. Coisa que aqui a gente
mostra na criança, mas na criança não há consciência para fazer isso, ela só faz, assim como nos animais, né? Há uma consciência intrínseca, há um estado pré-egóico em muitos animais, especialmente os que convivem com a gente, mas acho que não só esses, outros também, de qualquer jeito eles convivem com a gente no mundo, por isso que você vê de vez em quando um ou outro animal selvagem pedindo ajuda, coisa assim, quer dizer, eles também reconhecem outros seres, possivelmente mais sapientes do que ele, que poderiam solucionar o problema deles. Então, não é tão comum, mas às vezes acontece. Continuar? Pode ser o próximo. Ou tem um outro? Tem embaixo aquele pequenininho azulzinho ali. Aquele tá... Ah, esse aqui? Esse aí. Esse é mais difícil de ler, mas de qualquer jeito. É uma fala do Jung falando que ele sabia que, encontrando nas mandalas uma expressão do self, ele, ele tinha encontrado aquilo que era a parte final para ele próprio, né? A informação mais importante para ele mesmo. E essa é uma mandala com essas características, né? Então ele vai ter as funções superiores, inferiores, vai ter todo esse... Quer que eu vire aqui para ver se tá melhor? Eu acho que não dá para ver tão bem. Ah, peraí. Aí. Eu dei um zoom aqui na minha tela, consegui ver direitinho. Porque, ó, virando. Eu não consigo mexer no tamanho dela. Não, mas tá bom, já deu para Sim. ver a ideia nessa frase do Jung. Quer que tire? Pode tirar, pode tirar, pode parar de Eu compartilhar. vou parar. Bom, eu coloquei uma observação aqui, que é um termo chamado furor pedagógicos, que é a tendência de educar a criança ao invés de educar o educador. As crianças são educadas pelo que o adulto é, não por suas palavras. Esse é um assunto que a gente já repetiu algumas vezes aqui, e tem acho que eu até já falei disso, tem um estatístico chamado Stephen Levitt. Ele tenta descobrir quais são as melhores escolas ou qual a melhor forma de ensino que é possível às crianças. E aí ele acaba estudando a qualidade da escola, a qualidade dos professores, se é escola privada, se é escola pública. Ele testa número de horas, se começando mais tarde, começando mais cedo. Ele testa um monte de possibilidades, pegando escolas que funcionavam de um jeito, escolas que funcionavam de outro. E ele acaba chegando à conclusão que, estatisticamente, a escola que funciona melhor é qualquer uma, desde que os pais tenham a característica necessária de alguém que valorize o estudo. Então, pais que leem têm filhos que funcionam melhor como alunos, quer dizer, que vão se desenvolver muito mais na escola. Então, quando você tem... muitas vezes essas pessoas acabam se concentrando num determinado tipo de escola porque os pais acham que não é o que eles são, mas é o que a escola pode ser. Quem vai fazer os filhos deles é a escola e não eles próprios. Então, eles acabam mandando esses alunos para um certo grupo que acaba até se desenvolvendo mais, mas pela característica inata, não pela capacidade de fato do estabelecimento de ensino. Então, aquilo que os pais são, durante muito tempo, passa muito mais para os filhos. E é isso, nesse caso, por exemplo, das escolas, que vai fazer com que os alunos sejam melhores. Quer dizer, pais que têm livros e leem os livros que têm, e se modificam e aprendem, vão ter filhos com muito mais capacidade de fazer a mesma coisa adiante. Então, que vão de fato aprender muito mais sobre o mundo que vivem. É interessante isso, porque na minha família, né, os meus pais não liam, né, tiveram pouquíssima educação formal, né, mas eles sabiam o quanto aquilo seria importante para a gente. Uhum. Mas a gente não tinha um exemplo dentro de casa, né, mas tinha uma força tão grande no sentido da educação, sabe? Como é que você imagina, né, saindo do interior lá de Pernambuco, inglês e francês todo mundo tinha que falar, a terceira língua era opcional. Então, assim, era um paradoxo, porque é tipo a salada, que vai e volta da mesa, ninguém come, porque os pais não comem, os filhos não comem, né?
Mas é interessante isso, É né? que aí você está Observar vendo isso. uma hipótese que o Stephen Levitt especificamente não observou, até porque estatisticamente ia ser difícil achar isso, porque a gente está falando de exceções, mas filhos que se educam pelo oposto. Pais que, recusando ser quem são, acabam exigindo que os filhos sejam uma outra coisa completamente diferente deles e muito possivelmente o oposto deles. Então toda a educação, toda a ciência que eles tinham estava em vocês e não e não neles. Eu falo, bom, eu não sou mais capaz, mas eu sei que sou capaz de gerar uma geração com esse interesse. E isso tem um funcionamento relativo, porque como a gente sabe não é tão simples. Mas posso fazer uma colocação? No caso da Patrícia, né, que a gente se originou da mesma família, o nosso avô, ele era um intelectual. Sim, E, de uma certa forma, nossos pais Ah, é? sabiam ou intuíam que isso era importante, que isso era fundamental. sim, com certeza. Boa Meu colocação, avô Cris. leu Jung, ou ao Meu menos Jung, recebeu livros de Jung vindos de São Paulo. E ele trabalhava com homeopatia naquela época. Imagina um Mas negócio desse. ele fazia parte de um clube do livro, né? da teosofia. Isso. Da teosofia e recebia esses livros de São Paulo, quer dizer, São Paulo recebia de algum outro lugar, né? Provavelmente da Da Europa. teosofia? Né? A gente ficou sabendo disso nos últimos Mentira. anos. Não Helena Blavatsky e tudo mais? Não sei quem são os autores, sei. mas ele. Desculpa, da teosofia não, da logosofia. Logosofia. Logosofia, né? Ah, tá. Não é teosofia, É. é É, logosofia. Ele fazia parte dessa associação logosófica sim. e, e era engraçado porque eu passava, né, na frente deles para ir trabalhar durante muito tempo e eu falei, mas que raio de associação logosófica? Assim, um dia comentando com o seu Clóvis, ele falou, não, meu pai fazia parte. Eu falei, mas fazia parte? Fazia. Era uma... Ele recebia, ele trocava cartas com eles e recebia os livros e fazia... E você vê que isso estava em nós, sem a gente saber. A gente foi, né, estudar Jung, a gente foi estudar sem saber. Não, e é interessantíssimo porque tanto a família daí quanto a de cá, né? É, todos são, assim, digamos, mais para o lado Mais intelectualizado pro da lado coisa. Todos intelectual. gostam de ler, em níveis diferentes, mas, assim, a questão da cultura, da educação, dos dois lados, todos os irmãos, Uhum, né? É incrível verdade. isso mesmo. E veio do vovô, nunca tinha pensado nisso. Eu Show. achava que isso estava mais na família da minha mãe, porque tem alguns intelectuais, tem gente da Academia Brasileira de Letras, tem, enfim, tem intelectuais, tem escritores, Marchand. Só que eu não sabia, só vim saber muitos anos depois, que isso estava no nosso lado paterno. Muito bom. Interessante. Bom, Vovô Pedro fazendo escola. vamos lá. À medida que a cultura se desenvolve, o ser originário bissexual torna-se o símbolo da unidade da personalidade do si mesmo, onde o conflito entre opostos se apazigua. Além disso, passa a ser a meta distante da autorrealização, sempre tendo sido o início projetivo. No homem, a consciência tem um caráter masculino, ao passo que o inconsciente tem um caráter feminino, e na mulher esta situação se inverte. O próprio Jung só entendeu esses fatores quando escrevia a teoria da ânima. Ah, aqui eu vou falar de conúntio, mas eu vou corrigir um pouco o texto que eu mesmo escrevi. O conúntio masculino e feminino tornando-se um é o casamento divino. No Evangelho, na segunda epístola de Clemente, quando os dois se tornarem um, e o que está fora tornar-se como o que está dentro, o masculino com o feminino tornar-se-ão nem masculino nem feminino. Então, o próprio Evangelho já traz essa definição desse casamento divino entre as nossas partes diferentes. Na alquimia, a conúntio superior é o ponto culminante do opus, que é o trabalho do alquimista. Aspecto extrovertido proveu na alquimia o estudo dos milagres da combinação química, trazendo a química moderna, a física nuclear, genética e bioquímica. O aspecto introvertido dos alquimistas trouxe o interesse pelo conjunto de imagens e processos inconscientes, trazendo-nos
a psicologia profunda do século XX, que é o que a gente está fazendo aqui. A união de duas coisas com características distintas gera substâncias originais. Então, aquilo que foi separado, uma vez tornado uno de novo, uma vez juntado, vai fazer com que alguma coisa completamente nova apareça. Por isso que muitas vezes na terapia a ideia é você voltar para a base, é você voltar para o interior. E voltando para o interior, alguma coisa se reúne a si mesma e passa a gerar uma nova substância. Na conúntio superior, temos a união final dos opostos purificados, mitigando e retificando toda a unilateralidade. Estou voltando água, por favor. Há uma fala atribuída à própria pedra filosofal, que era aquela que eu estava falando da alquimia. Deixa eu tentar aqui. Eu sou a mediadora dos elementos, que faz um concordar com o outro. Aquilo que é quente torna frio, e vice-versa. Aquilo que é seco torna úmido, e vice-versa. Aquilo que é duro torna mole, e vice-versa. Sou o final e meu amado é o começo. Sou toda a obra e toda a ciência oculta-se em mim. Essa é a fala da Aurora Consurgens, que é a própria pedra filosofal, que quando ela surge, ela fala isso, ela diz que ela veio para unir os opostos, que é o fundamento do trabalho junguiano. Toda a linha junguiana tem essa... É uma das pedras fundamentais da psicanálise junguiana. Obrigado. A formação da pedra filosofal se dá por sucessivas transformações e reversões ao seu oposto. O processo terapêutico também é um alternar para melhorar. A pessoa é jogada de lá para cá, entre os opostos, de modo praticamente interminável. Mas surge um novo ponto de vista que permitirá a experiência dos opostos ao mesmo tempo. Jung diz que um depois do outro é prelúdio suportável para o conhecimento mais profundo, do lado do outro. Até as nossas estruturas matemáticas têm essa dificuldade. Apesar da matemática poder entender essas equações lateralizadas, né, de múltiplas respostas simultâneas, nós ainda assim somos obrigados a olhar uma por uma. Produzir todas ao mesmo tempo é uma característica da computação quântica, que a gente ainda não consegue produzir os algoritmos necessários para que ela funcione adequadamente. Então, de vez em quando, alguém consegue produzir um algoritmo em que a computação quântica funcione, e quando funciona, assim, ela é mais do que exponencial, mais do que logaritmicamente superior à computação tradicional. Só que aí surge um problema. Você recebe tantas respostas para perguntas tão complexas que você não consegue escolher com qual resposta ficar. E ao mesmo tempo você não consegue saber se a resposta está correta, que é outra característica da individuação, porque como cada ser é completamente único, não há nada parecido e não há nada como ele, não há um caminho. Fala, eu não posso ser como Cristo, eu não posso ser como Buda. A individuação não é isso. A sua individuação pode até passar por essas imagens, mas é sua. Ninguém mais vai ser Cristo, ninguém mais vai ser Buda. Mesmo que atinja fases até superiores em determinado aspecto, fases mais desenvolvidas, mas ainda assim vai ser diferente. Eu no texto, depois você dá uma olhadinha, tem um gráfico sobre a conúntio. Que eu tenho que colocar? Eu acho que esse não vai dar. Ele é grande, né? Vamos ver. Mas vai tentando. É que isso, quando a gente fez isso, a gente fez para mostrar em projeção. Em projeção as pessoas estavam aqui e dava para ver. Agora, a gente não fez a adaptação para o Zoom. Cadê? Não tá aqui, não. Tá. Ah, isso aqui. Ups. Não sei se vai dar para Patrícia ler, mas depois a gente passa o texto. Uhum. É que essas letrinhas aí estão bem miudinhas. Muito. Então, essas aqui são ainda mais pro telefone. As duas primeiras eu consegui ver, a mandala, né? Não,
Essa aqui não dá, mas essa aqui depois a gente conversa. Essa aqui é mais complicada para Paro explicar. de... Posso parar? Pode. Bom, aí eu falo do arquétipo da criança, a criança como começo e fim. Num determinado aspecto, apesar de todas as fases em que a gente passa, o final é voltar a ser criança. Mas uma criança com consciência de si mesmo, uma criança individuada. Mas esse é o arquétipo de destino, de certa forma. Ser do começo que existiu antes do homem e ser do fim que existirá depois dele, simbolizando o pré-consciente e pós-consciente. O processo de criação da consciência é acompanhado, conduzido, promovido e interrompido por processos inconscientes. Eu estava falando com uma pessoa recentemente nesse sentido. A individuação não é só uma meta, ela não é opcional. Ela é algo para o qual o próprio inconsciente nos empurra. Não há uma forma de deter o processo e também não há uma forma exatamente de apressar o processo. O que a gente considera como junguianos é que é uma forma de curtir o processo. É uma forma de ganhar consciência com a estruturação desse processo, que já é uma individuação diferente, já é uma individuação em que você não foi só empurrado pelas forças inconscientes, mas você participou com a sua observação desse movimento. Mesmo o adulto continua a fazer e a dizer coisas cujos significados só se tornarão claros mais tarde, ou talvez o próprio significado se perca, assim como nos sonhos. Temos pressentimentos e percepções de fontes desconhecidas, medos, humores, intenções e esperanças nos assaltam, sem causalidade visível. A criança representa tudo que é abandonado, expostos ao mesmo tempo divinamente poderoso, o começo insignificante, incerto e o fim triunfante. Na terapia, no processo terapêutico, os diversos ciclos de inflação e humilhação são aqueles ciclos que a gente mostrou, mas também são os ciclos do herói. E, em especial, os ciclos heróicos indicam uma tendência do processo de individuação. Por óbvio, a questão do estado da conúntio deve ser sempre levada em consideração e ser devidamente trabalhada, uma vez que tal estruturação só poderá, eventualmente, ser superada em fases imprevistas e futuras do desenvolvimento egóico. Esse fim do texto sobre individuação, ele é interessante porque dá a sensação de que falta alguma coisa, e de fato falta, porque a ideia da conúntio superior, quando a gente fala da conúntio alquímica, que é a integração dos opostos, é algo que nós fazemos através da conúntio inferior nos casamentos, com os nossos parceiros, mas que na conúntio superior só pode ser feita conosco mesmo. É um conjunto de estrutura em que nós nos separamos para nos juntarmos. Então, há uma estrutura, e a individuação não é a fase final desse processo, mas é a fase final que nós somos capazes de compreender. A gente até no nosso curso de Jung discutiu um pouco sobre a possibilidade de uma civilização, de um grupo de pessoas automórficas, né, que já vivem aquilo que são, e não qualquer outra coisa. O automorfismo é encontrado nos aspectos infantis, ele é encontrado na criança ou até antes da criança. Mas a individuação, que é a consciência desses processos automórficos, ela já vai além disso. Imaginar uma civilização desse tipo, ou até grupamentos humanos desse tipo, é quase impossível. Hoje uma pessoa que esteja mais perto da individuação já é visto como uma espécie de Deus na Terra, né? Já é visto como alguém que deve ser seguido e forma aquelas estruturas que a gente mostrou na velha ética. Pessoas que ouviram a palavra e já formam uma elite porque tem contato com as pessoas que ouviram aquela palavra. Isso pode acontecer de qualquer forma. Por exemplo, pega esse caso do João de Deus. Ele se manifestava como alguém que trazia
a boa nova num determinado aspecto, mas de qualquer jeito, que trazia informações ou trazia esse contato com Deus, formava uma elite, e aí ele próprio, identificado com esse aspecto de deidade, perdeu os próprios limites. E a elite que estava ao redor dele o ajudava nessa estrutura. Então não é uma estrutura simples para um ser humano manter. Não é uma estrutura de convívio fácil, especialmente considerando a fase geral de desenvolvimento da civilização, da humanidade. Hoje, como a gente está vendo, os aspectos belicosos, a ideia de brigar com o vizinho, a ideia de separar ainda mais os opostos, né? Falar, não, você é algo que não me agrada, então eu prefiro que você nem se manifeste, ainda é uma fase, eu espero que derradeira da velha ética, que a gente termine por aqui, talvez mais um século, talvez nesse século ainda isso comece a se resolver, e o ser humano entenda que as diferenças não são as diferenças que nós percebemos, não é a diferença de local onde você nasceu, de escolha sexual, de gênero, de riqueza ou de pobreza, mas as diferenças são inatas, mas sempre complementares. Todo ser humano, na sua individuação, só pode chegar ali com o outro do lado. Ninguém pode ser esquecido, ninguém pode ser deixado para trás, nada, não há hipótese de se adentrar ao paraíso sem todos ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, no paraíso mora o inferno. A gente foi para Patacho agora, que é essa praia no interior de Alagoas, e você vê bem essa distinção. Quer dizer, você está no paraíso, mas as pessoas que habitam no paraíso, em grande parte, ainda vivem em casas de pau a pique. E aí, de repente, chega um monte de gente de São Paulo ou de outros estados mais importantes e começam a montar vilas e casas fantásticas Restaurantes, né? restaurantes que De alto basicamente nível. as pessoas ali não têm sinal de internet, não tem a internet eles têm, não tem sinal de celular, muito provavelmente por algum acordo escuso dos políticos locais. Então pega sinal de celular no meio do mar. Você está a 100 metros da praia, sinal de celular perfeito. Você chega nas áreas próximas à praia ali, eles mantiveram uma parte de restinga, né? Então tem aquela vegetação, ali já não pega mais nada. Na praia já é complicado, um pouquinho mais para dentro já não pega mais nada. Então o comércio não consegue se desenvolver direito, eles fecham de sábado, fecham de domingo, e depois fecham de segunda para descansar de sábado e domingo. Depois fecha para o almoço, fecha para o jantar, tem supermercado que não abre, não sei como aquilo pode funcionar, mas... então é aquele negócio, para quem mora no paraíso, o paraíso é o inferno, mas ao mesmo tempo, compreender que inferno e paraíso estão sempre conectados e sempre juntos, e um só existe porque o outro existe, é algo necessário ao processo de individuação. Não é um processo individual, mas é um processo que necessita de todos os outros. Se você não reconhece nas diferenças a complementaridade, você não pode chegar à individuação. O seu automorfismo fica travado no aspecto automórfico e o paraíso e o inferno se manifestando na sequência. As coisas dão certo para você e em seguida dão completamente errado. É sempre um processo construtivo e destrutivo. Não há um caminho do meio nesse aspecto, que é uma outra Como um forma. eletrocardiograma, né? Sobe e desce. Sobe e desce. É uma outra forma de você entender o caminho do meio do budismo. Que a ideia do budismo, de certa forma, é não ser perturbado. A gente defende que a perturbação é necessária, mas você não precisa ser tão perturbado e tão destruído e tão reconstruído nos diferentes ciclos. Você pode fazer isso de maneira mais efetiva. Então, essa aula sobre individuação é uma aula estranha, porque ela termina aqui, mas é uma coisa que a gente pode tentar... Você vai falar daquele gráfico? Não, deixa assim, porque ali, bom, tudo bem, aquele gráfico ele só mostra como a Conúncio se espalha, e que todos esses aspectos em que ela se espalha vão precisar ser desenvolvidos de alguma forma. Então vai mostrar como a Conúncio
E os processos individuais acabam formando sociedades, grupos, depois sociedades, depois cidades, estados, nações, por aí vai. E outras coisas, não é só isso, tá? Mais coisas. Cris? Você quer que eu fale? Deixa a Patrícia perguntar. Não, fala, Cris. Não, eu nem sei, nem tava pensando. Peguei ela desprevenida. É, Eu também não achei que fosse acabar agora. Também não. Eu estava É, é que, pensando aqui na Praia do Patacho, porque é que esse... a gente ia comprar um terreno lá em 2004, no Patacho? Nossa, não no tinha nada lá Patacho. Eu não então. te falei que eu tenho um amigo com a praia, eu até te Falou. mandei o link da pousada. É. Então, eles, ainda não existia a pousada deles, eles já tinham comprado o terreno, três amigos, e a gente ficou louca com aquilo ali, né? Imagina, em 2004 não tinha Nossa, devia nada, ser fantástico. nada. Era tudo aquelas fazendas de coqueiro, e você Uhum, comprava a metragem que você queria. Quanto mais metros de frente, né? Os terrenos eram, né, estreitos e uhum, profundos, né? Porque uhum. eles fizeram aquela estrada, né, ecológica, né, que Essa era Sim. passava exatamente. Então, assim, a gente pegou aquilo numa época que foi quando foi descoberto. E aí a gente fez um lance num terreno, porque eu pensei ali de montar qualquer coisa, um restaurante, porque eu sabia que aquilo ia explodir. Aí eu Tá falei, super compra e legal. deixa aí. Eu falei, compra e deixa aí, né? Aí a gente viu um terreno maravilhoso, beira-mar, não sei, não me lembro quantos metros de frente, mas lá no Patacho mesmo. E aí a gente, era R$ 400 mil, eu me lembro na época. Aí chegou um português, ofereceu US$ 400 mil. 400 mil euros. Aí, assim, não teve nem o que conversar, né? Óbvio tipo, que a gente perdeu, e aí a vida foi para outro lado, e aí a gente começou com a teoria de que do apocalipse, que os polos vão derreter e o nível do mar vai subir e o Patacho vai desaparecer. Que bom que a gente não comprou isso, terreno lá. isso não é totalmente improvável, viu? Pois é, aí o Bruno falou, pô, a gente vai enterrar uma grana aqui para depois o mar engolir. Quando vocês foram para lá, a praia sumia na maré alta? Sumia, sumia. Bom, continua sumindo, então não, Pois é. desse aspecto não mudou Eu muito. acredito que deva avançar, cada vez que some, some mais, né? Eu imagino. Se o planeta continuar se aquecendo, vai acabar acontecendo. Eles tentaram construir umas barreiras lá, tem uma parte da praia que tem um monte de muros de contenção caídos, porque a maré acaba derrubando, né? Pois é, pois Daí é. você vê um monte de pedra na praia, eu falei, nossa, mas parecia ruína de uma civilização antiga. Mas não deve ter sido tão antiga, não, deve ter sido dos últimos anos. Mas você vê, você ia ser vizinha do Neymar agora, que comprou um terreno enorme lá. Imagina, gente, o Patacho com o Neymar é uma O coisa que eu não Neymar consigo nem chegando imaginar de um negócio helicóptero desse. ali. Ainda bem que eu não vi tudo isso, porque eu quero ficar com a imagem que eu tenho de lá, sabe? Que Eu uma ia coisa ficar mais muito intimista. triste. Mas pra você ter Eu, uma ideia, no dia final, eu fui andar sozinho na praia, eu andei meia hora para um lado e voltei, encontrei duas pessoas, eu saí às 8, voltei às 9, eu encontrei duas pessoas na praia, então ainda tem esse aspecto de... Não, tudo sim, bem, tinha uns barcos ali já, tinha algumas coisas assim, já tinha colocado umas cadeirinhas em alguns lugares, mas era muito pouco. imagina, cadeirinha, Né, que porque loucura. que aconteceu? Tem uma parte da praia bem distante ali, acho que uns 25 minutos de onde a gente estava, né, caminhando pela praia, que é o ponto onde chegam os ônibus da CVC para fazer day use. Então Meu é uma espécie de beach club Deus! que os caras chegam. A gente não viu, né? Enquanto a gente estava lá, esses ônibus não chegaram, pelo visto. Não, Eu não porque sei nem onde eles iam passar, para falar a verdade. mas é que a gente foi pra lá fora de temporada. Pode ser que na Ainda Páscoa. bem. Mas é o que? É uma casa? Vocês alugaram uma casa? Uma casa pelo Airbnb. Entendi. É Entendi. uma casa A na dona, realidade, a minha irmã que achou esse negócio na Inglaterra, a- e aí sobrou um quarto, eles nos convidaram e a gente falou, vamos, vamos. que a dona construiu a casa e foi morar na Califórnia. É. E Enfim. ali tem várias pousadas assim muito legais. Eu não sei se vocês chegaram aí em A gente A foi em algumas. gente foi, várias, a gente foi foi em várias. almoçar em algumas. Eu Ah, até tem umas. postei lá no grupo da Casa Brasileira que a gente estava almoçando. Sim, sim. Tem uma que é Pousada do Zé, do Arnaldo, nome de um cara assim, eu nem me lembro mais. Ah, Tem um tem milhão de várias. estrelas, Tem várias lá. enfim.
Enfim, Mas, voltando aí à a aula, né? individuação. A É, individuação, eu antes, né, fiquei pensando mesmo, né? Qual seria a diferença de individuação e individualização? E você já começou a aula falando sobre isso, né? porque, por incrível que pareça, não são exatamente opostos, mas a tendência é oposta, porque na individualização você tende a ser o que os outros querem que você seja, e que você se convenceu que tem que ser. Na individuação você se torna o que você precisa ser em função dos outros, para os outros e com os outros, né? Então Sim. digamos, é uma necessidade. Eu estava vendo não um documentário, mas um vídeo mostrando pessoas que jogaram futebol na mesma época que o Ronaldo Nazário. E eles falavam de um tempo em que ele era preguiçoso, né? Ele se recusava a treinar, ele chegava lá e jogava. Ele falava, mas você vai jogar como? Eu falava, não sei, eu vou deixar o jogo acontecer. E aí o cara fazia coisas assim que as pessoas não sabiam nem que era possível, que era possível fazer. E os outros jogadores falavam, a gente não tem a menor ideia de como isso acontecia. É como se essa pessoa fosse o futebol, né? Para os que jogaram junto com ele na época. Talvez quem tenha jogado com o Pelé também dissesse a mesma coisa. Sim. Mas esses outros jogadores falavam, ele não era ele a bola, ele o time, ele era o futebol mesmo. Então era uma coisa que ele falava, a gente tinha que tentar detê-lo, tinha que tentar ajudá-lo, mas era quase impossível, porque a própria consideração dele sobre aquilo, ela era completamente diferente. Tudo bem que nessa situação a gente está falando de automorfismo, que é uma das características da individuação, mas não é a individuação. Mas ela passa pelo Ela automorfismo. passa pelo automorfismo. Então, essa ideia de ser um com o próprio futebol é o automorfismo dele. Tanto que ali ele acertou, tudo bem que fez outros grandes negócios, tem muito dinheiro, mas você vê que a vida dele não é tão simples, né? Não. É a mesma história do Pollock, eu não sei se eu já falei do Pollock. O Pollock, O inclusive o pintor. filme é bem legal. Tem um filme sobre a vida dele. E a história do Pollock é bem interessante. Ele era um automórfico, mas completamente perdido, né? Tanto que ele morre no acidente de carro porque ele estava bêbado, porque ele era um alcoólatra. Dirigindo em alta velocidade bêbado. E ele matou também as pessoas que estavam com ele no carro. Mas quando o Pollock começa. Ele pintava, assim, ele pintou diferentes estilos, mas tem um que ele encontrou que ele pintava quase que num transe. E tem umas imagens no filme, eles trazem cenas do próprio Pollock pintando. E ele fazia aquilo e ele não conseguia explicar. E depois de. E nem avaliar, né? Não, ele não tinha a menor ideia Ele não daquilo que sabia ele nem porque fazia. ele tinha pintado aquilo. Não Ele tinha... simplesmente pintava. Porque você vê que nessas horas a razão não entra. O que entra é realmente aquilo que é a essência da pessoa. E uma coisa interessante na obra do Pollock, que são aquelas pinturas que ele, né, que ele deixava a tinta cair, porque aquilo não é uma coisa, digamos, aleatória. Quando ele fazia aquilo, ele estava, sem saber, fazendo uma estrutura fractal. Tanto que as obras dele foram estudadas pelos matemáticos. E uma forma hoje de identificar se aquela fase, né, do polo que é original ou não é fazendo uma análise através de computadores para saber se forma fractais ou não. Porque quem falsifica polo que não consegue fazer aquilo. Só ele conseguia. Que E é bem coisa. interessante. Vale a pena assistir o filme, acho que chama Pollock mesmo. É aonde? Você se lembra? Nossa, Não. eu vi há Netflix? muitos anos, nem tinha esses serviços de streaming na época que eu vi. A gente descobriu na internet, né? Eu não sei se eu Vou aluguei. anotar aqui. Faz muitos anos que eu assisti. Ele é um filme, acho que se eu não me engano, dos anos 70. Será? Não. 2000, Ed 2000? Harris. Ah, Ele é é do ano 2000. 2000. Ah, é porque o Pollock era dessa época e tem umas Ele era dos cenas anos reais, 70. tem umas cenas do próprio Pollock pintando, eles colocam no filme. E o ator que faz tá muito parecido com ele, né? Ele tá bem caracterizado. O Ed Harris foi muito parecido. Ele ganhou o Oscar, inclusive. Então, Vou ver se eu acho. talvez tenha algum serviço de streaming ou no próprio YouTube. Ele é de maio de 2000. A data de lançamento é maio de 2001. Ele foi gravado em 2000. Mas é engraçado que não tem. Onde está?
Aqui Eu procuro, eu dou uma olhadinha, eu tenho aqui o Netflix, Às tenho o vezes está no Prime, YouTube, né? Às vezes você encontra também. às vezes está no YouTube. Esses filmes mais antigos a gente acha no YouTube, né? Mas o interessante é porque você vê que ali ele era uma pessoa automórfica, mas com um ego extremamente desestruturado. Então ele termina morrendo de uma forma trágica porque ele próprio não entendia, né, quem ele era. Ele não chegou à individuação, mas ele era Eu não, uma. desculpa, Cris. Eu não entendo muito esse conceito de automorfismo. Como é? Assim, Quer explicar? Porque isso é um conceito que vem da matemática. a ideia, sabia, por isso que eu não estou entendendo. a ideia É é conceito. que nós somos alguma coisa, eh, digamos, nós somos alguma coisa original na nossa própria concepção. Então, quando nós passamos a existir, nós já existimos para complementar uma parte do todo, que só nós podemos seguir. Então, há algo em que você faz e que você faz para a sociedade, que você faz consigo mesmo, pode ser escrevendo, dançando, Qualquer coisa. qualquer, absolutamente qualquer coisa, que só você pode fazer. E ali as energias fluem sem embaraço, Ah, eu entendi. sem limite. Então é como se você achasse o seu veio, né? O seu rio Sim. caudaloso que te leva pelo processo que você precisa ir. Quando você está no fluxo, esse exemplo que você deu aí do Ronaldo, né? Ele jogando futebol fazia isso. Depois, como Entendi. em outras coisas, né? Como empresário, essas coisas, já não é nada disso. Sim. Então ele ainda e aí você percebe até como ele fica, né? Como Os virtuosos, são todos assim, né? Eles né? entram em transe, né? Eles entram em E transe, produzem o que precisam, mas depois tentam sim, agarrar aquilo que produziram. Aí já é o ego, né? Quando o ego entra. Quando o ego entra, ele meio que. E óbvio que você precisa do ego, porque você se comunica com a sociedade, você se comunica com as outras pessoas, você faz. O Ronaldo era um jogador fantástico, mas ele precisava do jogo, né? Ele precisava da, da organização do jogo, precisava ter as pessoas do outro lado, não dava só para ele sair chutando bola por aí e pronto. Então ele precisava de uma estrutura inteira muito maior. Mas a ideia de individuação é quando o ego e a produção de consciência do automórfico se tornam uma coisa só e podem trabalhar em conjunto. Então você sabe o que você é, mas você não é aquilo para ser bilionário, ou para comprar o Patacha inteiro, ou para comprar o time de futebol que você começou a sua carreira, que foi o que o Ronaldo fez, né? Comprou o Cruzeiro. A ideia não é essa, a ideia é que você faça aquilo porque é a sua tarefa fazer aquilo, e você entende o limite daquilo e consegue, com a união dos opostos, produzir algo que só você conseguiria, né? Então, criar uma imagem, um desejo, uma estrutura no resto dos seres humanos que encante aos outros, né? Que façam com que os outros também sejam mais daquilo que são e não sejam você, não tentem ser você, assim como você não deve tentar ser qualquer outro. Então é essa característica. O automorfismo é algo que nós não perdemos de fato, porque você não pode se separar dele, porque ele é o que você é antes de ser qualquer outra coisa, antes de receber qualquer tipo de educação, antes de receber a criança original. A ideia especialmente nessas fases de desenvolvimento do ego que vão até as fases guerreiras da psique, é que você vai sendo martelado, você vai sendo conformado, você vai sendo tornado alguma coisa que não é você, e você vai se afastando do seu automorfismo, e entendendo o automorfismo como algo a que você precisa resistir, algo que você precisa lutar contra. Mas, ao mesmo tempo, todo esse processo é o oposto que te permite, um dia, reconhecer o automorfismo,
do ponto de vista da consciência. Então você olha para aquilo e fala, agora entendi. E quando isso acontece, aí o processo de individuação realmente começa a se instalar. Então, de certa forma, você precisa negar aquilo que você é até o ponto em que você admite aquilo que você é. Mas você passa pelas duas fases. Então, você vai tentar ser o que os seus pais queriam no mundo deles, você vai tentar ser o que a sua sociedade queria. Os brahmanes e os hindus têm uma forma de olhar para isso que é bastante interessante. Eles sugeriam que você tinha que, no início da sua vida, você tinha que atender os desejos dos seus pais. Depois você tinha que atender os desejos da sua família. Depois da sua sociedade. E uma vez terminado isso, quer dizer, você já tinha produzido filhos, os filhos já estavam se formando, essas coisas todas, você podia largar tudo isso, ir para dentro da floresta, buscar dentro da floresta o mestre que te apresentaria a floresta e a si mesmo. E uma vez em que você se tornasse o mestre, você voltava para a sociedade, para a sua segunda vida. A ideia da floresta é a ideia do inconsciente, né? De voltar para a grande mãe e ali você encontrar a sua essência. Mas já com uma consciência, é diferente da criança que sai da grande mãe. Você Depois já de ter servido. Você percorreu um ciclo, você se informou de tudo que há à sua volta, e ali você pode se integrar, mas você não se integra sem consciência. Agora você tem a consciência, né, você atingiu outro nível. Essa ideia daquilo que não desaparece, daquilo que de fato é o núcleo do que nós somos. Não desaparece na morte, não desaparece nos processos alquímicos, na realidade é a pedra filosofal e é a prima mater. A prima mater é a definição de automorfismo e a consciência sobre a prima mater de individuação. Então, a hora que você tira tudo aquilo que não é você, sobra o que você é. E o que você é funciona melhor do que qualquer outra coisa que você poderia tentar ser. Esse conteúdo é meio poético, né, num determinado aspecto, ele é difícil de explicar, porque de novo, é individual. Então É porque a individuação ela exige, né, que você saia do coletivo, faça todo o ciclo e volte para o coletivo. E volte para o coletivo, só que consciente. Então você se integra àquele coletivo, mas você não é diluído nele. É que nem o Munir estava falando, né, que a gente, né, somos duas crianças, né, quando nasce e é quando vai morrer, só que com consciência, né? Espera-se, né? Não, sim, senão você É a não chega ideia. nesse ponto. Você não chega. Sim. Aquilo que a gente estava falando em alquimia, né? Quando Cristo fala sobre as crianças serem... Para você entrar no reino dos céus, você precisa se tornar criança. Mas não é se tornar uma criança totalmente inconsciente de si, mas sim permitir que você esteja ali disponível para o que é necessário, sem as amarras do ego, né? Sem o ego determinar como as coisas devem ser. Porque a gente precisa entender que a função do ego não é criar, ele não cria, ele não é a origem. Ele conscientiza o processo, essa é a função do ego, ele faz a tradução do inconsciente para a consciência. Mas ele não é o todo, ele não é o self, ele vai em direção ao self, mas ele não é o self. E essa é a grande diferença das pessoas que conseguem encontrar a essência em si, daquelas que ficam racionalmente tentando ser algo. Essas não podem, não encontram a sua individuação, elas não chegam nesse ponto, porque o ego está no controle. É como o Mani estava falando do Ronaldo. Quem jogava ali não era o ego. Era aquilo que ele era. Por isso ele não podia treinar, por isso ele não podia fazer qualquer outra coisa, porque aquilo aparecia, que nem o Pollock, ele não podia treinar para ser o Pollock. Ele simplesmente tinha que deixar de ser o que ele achava que era, deixar transparecer, deixar passar por ele aquilo que precisava. Os bloqueios todos, limitações, né? E aí ele se incomodava pra caramba, porque ele falava, bom, mas o que foi que eu produzi aqui, né? Aí as pessoas queriam pagar milhões por aquilo, e elas nem sabiam por que estavam pagando. E ele ficava transtornado, porque ele não conseguia produzir mais nem menos. Ele ia fazer aquilo de qualquer jeito.
mas não dava. Então, se eu ganhei tantos milhões aqui, eu podia ganhar 10 vezes mais, só fazer mais, mas ele nem sabia como fazer aquilo. A mesma Sim. coisa do Pollock, né? A esposa do Pollock que começou a divulgar a obra dele, porque ele mesmo fazia. Sempre as mulheres, né? E aí as obras dele começaram a atingir um valor alto e as pessoas começaram a se interessar e ele não tinha a menor ideia por que as pessoas se interessavam por aquilo. Ele não entendia, digamos, O valor dele, né? ele não tinha uma visão racional sobre o porquê do valor daquelas obras. Ele simplesmente fazia porque era o que ele sentia que tinha que fazer. Normalmente tomado e atacado, É. né? Era uma Uma coisa... vez eu estava vendo um programa. Possuído. Assim, a pessoa tá, mas ela não está possuída, ela está numa espécie de transe em que ela Sim. está totalmente dedicada. Aquele é o momento para ela, assim, não tem Ela presente. está totalmente na presença, né? Uma vez eu estava vendo um programa sobre construção de casas, eu não lembro que programa era esse, e tinha uma moça que ela era, acho que de origem europeia, mas a família foi morar na Tailândia. E ali ela começou com os materiais da região a construir casas. Mas ela, assim, era uma arquitetura muito diferente. Bonita? Lindas, eram magníficas. E construções enormes. E aí uma vez as pessoas que conheceram, né, porque as casas dela eram verdadeiras obras de arte. Um engenheiro falou, se ela tivesse estudado engenharia, ela nunca faria isso, porque contraria todos os princípios da engenharia. E Desconstrói, né, o negócio. as casas dela paravam em pé. Porque o que eles estavam dizendo, pela engenharia isso não daria certo. E se ela tivesse se pegado aos princípios da engenharia, ela jamais faria isso, porque ela ia ficar presa na ideia do que poderia e do que não poderia ser feito. E ela simplesmente fazia. Como é limitante mesmo essa coisa, né? Por isso que Do poder e né? O quanto a gente se limita, né? sim, porque a gente distorce, né? A gente filtra tudo aquilo que nos chega e esses filtros distorcem a nossa percepção. Então, se você se pega nisso, realmente você se limita. Quando o ego digamos, né, no seu limite, diz o que você pode ou não pode fazer. Essa sensação é relativamente normal em terapia, quando o analista fala determinadas coisas, que ele não é algo que ele saiba, ou algo que ele calculou falar, ou algo que ele precisava falar, mas simplesmente sai na hora. É difícil aprender o que está ali, né? Você não consegue pegar aquele negócio, vou repetir isso na hora certa, não funciona, não dá certo. Não. Só funciona naquela hora, só funciona daquele jeito e só funciona para aquele conjunto de pessoas. E é uma coisa que passa por você. Simplesmente ele é um fluxo que você não pode deter, você precisa tirar de você, né? Precisa passar por você, você precisa estar livre para isso e às vezes, muitas vezes, é exatamente o que a outra pessoa precisava para que ela se liberte das resistências que ela mesma enfrenta. É por isso que na análise junguiana não há método. Nas linhas comportamentais eles têm método do que falar, de como falar, de relacionar uma coisa diretamente com a outra. Se você passou por isso, então você deve fazer isso. Na linha junguiana, não, você não tem método para sessões. Isso que a Cris falou é muito importante, porque é a ideia do engenheiro falando para a moça que construir. Eu lembro dessas casas, são casas realmente fantásticas e que não dá para calcular. Se você tiver um método, você está longe da individuação. Você resiste à individuação, porque como a individuação é única, não dá para fazer um método daquilo que é único. O método não pode te levar a algo que nunca existiu. Ele vai tentar reprisar aquilo que já existia. Então é um método para ser igual, não um método para ser diferente. E esse é um dos problemas. Então toda a ideia inclusive da análise freudiana num determinado aspecto, que não chega nesse ponto, que não há, para quem não há individuação, a ideia é uma ideia mais de doença e retirar a doença da estrutura. Mas não se fala o que vem depois, né? O que se faz de fato. E aí, só através da religião, a individuação se torna possível para o Jung. Aí o Freud não aceitava isso de jeito nenhum. Né? O Freud achava que isso O era quê?
A questão Chique. da religião. Porque Ah, sim. o Jung, muita gente acha que ele era religioso, mas ele não era. Mas ele entendia que a religião era arquetípico, ou seja, para Sim, muita gente, a religião é a forma de encontrar o sagrado. O sim. sagrado é arquetípico. E a individuação é o sagrado. É, E exatamente. esse foi um dos motivos também que eles romperam, né? Sim, sim. Sim. É, porque como de novo, Freud, a ideia de Freud era um método para a cura de doenças, era uma ciência do inconsciente, mas que pudesse ser traduzida de uma forma mais medicinal. Freud não entendia que, de certa forma, ele estava fazendo uma religião. E a psiquiatria que acaba se originando desse tipo de estrutura, né? E evoluindo com a psicanálise, não exatamente freudiana, mas ao menos com a mitologia freudiana, ela foi algo complicado, ainda é algo complicado. Hoje na psiquiatria a ideia é te normalizar, te normatizar, né? Então, por normas, você vai se tornar normal tomando uma série de remédios que te embotam completamente. Você vive uma vida que não é uma vida de verdade, tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. Eu acho que em toda a medicina, né, eu acho que essas Uhum. coisas estão sendo postas à prova, digamos assim, A né? medicina ocidental, a É, nossa a medicina medicina, ocidental. É. ela é derivada da nossa visão fragmentada. O ocidental, ele fragmentou tudo. Não, mas eu digo assim, mesmo dentro, né, disso, por exemplo, a psiquiatria, que é o que eu estava pensando, né? O meu psiquiatra, ele toma o maior cuidado para não aumentar a minha dose sem necessidade, né? Porque ele fala, você está fazendo terapia, né? Você está fazendo exercício físico, você está reagindo. Então, assim, é interessante que você continue sentindo tristeza, tem os dias tristes, que você, porque senão você não vai conseguir ir profundo na terapia. E Sim. são pouquíssimos os São raros, são psiquiatras raros. que pensam. Eu falei isso para ele pediu o telefone dele. Ela falou: não acredito que existe um psiquiatra assim. Eu falei: É, o meu é. o Jung era um psiquiatra, a formação dele era Sim, eu psiquiatria, né? sei. Mas você vê que digamos, ele se formou em psiquiatria para poder ter acesso aos pacientes em hospitais psiquiátricos, né? Em manicômios. Porque ele entendia que ali estava a resposta. E não era medicar as pessoas, e na época era pior, porque não existiam tantos remédios, mas eles amarravam as pessoas em camisa de força, Sim. eles davam banhos gelados, davam choques. Afogava. Apareceu isso naquele filme, né? Que era sobre a Sabine, a relação da Sabine com. Que é a jornada da alma. Aparece, Esse. é, Mostrava bem lá os manicômios e tal. sim. E foi o que a Nise da Silveira fez no Brasil, né? Que tem um filme sobre ela, No Coração da Loucura, que é com a Glória Pires. Esse filme é muito bom. Ai, deixa eu anotar. O Coração da Loucura? Nise, O Coração da Loucura, se eu não me engano. No Coração da Será que eu Loucura. já vi esse filme? Talvez. Ela começou a trabalhar esses pacientes numa época que a psiquiatria era super mal vista dentro da medicina. E depois ela encontra em Jung uma referência para o trabalho que ela fazia. Então ela foi a única brasileira que se comunicava com Jung. Eles trocavam cartas, trocavam várias informações. E eu acho que óbvio, você sabe, eu cheguei a comentar também que eu comecei a ler aquele livro Memórias, Sonhos São e reflexões. Reflexões, né? Sim. E o prefácio, quem escreveu foi o Sérgio Brito, aquele ator, sabe quem é? De Sei. palco, de teatro, Uhum. ele é contemporâneo da Fernanda Montenegro. E ele falou que tinha uma peça que ele ia interpretar Jung, isso há muitos anos atrás. E que ele tinha que ir ler, tinha que fazer laboratório, né, para entrar dentro ali da personagem e tudo. E ele falou que o Jung não descia, que ele tentava ler os livros, que ficava rançoso, que ele parava, pegava outro, que foi muito difícil para ele. Até que alguém presenteou ele com um livro fininho da Nise, é, falando sobre Jung. E ele Hum. falou que ele devorou aquele livro, e a partir daquela janela, daquela perspectiva da Nise sobre Jung, e descortinou o mundo do Jung para ele. E aí ele começou a devorar todos os livros, ele assim se apaixonou e ele fez lá não sei quantos anos de temporada dessa peça e tal.
Que Mas foi legal. esse livrinho da Nise que deu o clique nele. Então, porque o Jung é muito difícil você começar a ler Jung e entender pelas obras. Por isso que eu recomendo para as pessoas, leia o último livro que ele escreveu, que foi esse Memórias, Sonhos e Reflexões, Sim, para sim, entender, né, o que formou Jung, nas estruturas que o formaram, como era o pensamento dele, como era a visão de mundo dele, para aí você começar a ler os pós-jungianos, e aí sim você vai para a obra dele. Porque a obra olha que dele loucura, sim, eu entendo. ela é difícil, porque ela não é É, óbvia, ela não tem uma ordem cronológica, né? entendi. Ele E vai e ele, volta o tempo todo, então você precisa entender como ele enxergava o mundo. sim, aí no começo desse livro, o Jung mesmo fala, eu não quero falar aqui dos meus feitos ou disso, de aquilo, né? Não é um livro autobiográfico, eu quero Ele falar deixa só bem dos... claro. Ele deixa- Ele repete isso várias vezes para ficar bem claro, né? Uhum. Eu achei isso bem interessante também. Ele traz aquilo que ele considera importante e o Sim, formou, né? Formou a visão de mundo dele. Isso que sim, é importante na obra, nessa obra. sim. Muito bom. Legal. Depois a gente, E nas redes e sociais, é você deixar o interessante, edital, a gente melhora. é interessante porque quando você pensa num processo terapêutico, né, você começa a ver esses conceitos, né, claramente num processo terapêutico. Uhum. E você vê que a terapia de verdade, né, ela é algo muito difícil. Pouca gente consegue, porque de fato você tem que tirar o ego do controle e você tem que se entregar àquele processo, tanto Sim, do sim, analista quanto do analisando. sim, É uma alquimia, né? O Jung falava que uma das frases dele interessantes é que o encontro de duas pessoas gera uma reação química e precisa para que a transformação ocorra. Se essa alquimia não acontecer, a sim, transformação não se opera em nenhum dos dois lados. sim. Eu sempre, quando vem cliente novo para mim, né, ah, não, porque fulana falou que você é ótimo. Eu falo, mas era legal a gente se conhecer por videochamada antes de iniciar o tratamento, né? Porque o que é bom para um não é para outro, né? Uhum. A minha voz irrita, o jeito de eu falar, se eu falo muito, se eu falo pouco. Então, assim, não existe receita de bolo, né? É Não. o que atrai ali. Eu tenho ultimamente estudado campos mórficos, né? E essa questão das vibrações, né? Ligada basicamente a animais, né? Como é que aqueles bandos de andorinha andam, voam na mesma direção, como é que os cardumes de peixe. A Eu ciência vou... está desvendando isso agora, né? Que está começando. e isso sempre existiu, né, gente? A natureza Sempre produziu. existiu. Ninguém Eu vou te consegue mandar. entender como os gatos, eles ainda não explicam como os gatos conseguem se localizar até em lugares que eles nunca passaram. As Ah, aves é. migratórias fazem isso, né? Não, e Como- eles falam que eles achavam que tinha um líder no bando, né? Voando, por exemplo. Mas só que eles não estão olhando para líder nenhum, e um não toca no outro, e eles vão fazendo aquele balé ali no céu, como cardumes de peixe, né? E É, um não toca no outro, e você atravessa aquela parede de peixe, não tem um que encoste em você. eu vi esse vídeo, eu estava falando para o Muniz, você vê, quando você Não. tem, por exemplo, o ser humano fazendo isso com aviões, é um número muito menor, Batem no outro. e batem, assim, se um cometer um Sim, pequeno errinho, sim, tem um acidente horroroso. sim, A sim. natureza não, né? A natureza, Ela é perfeita. ela é perfeita e ela sabe como corrigir os desvios. E a Sim, gente nem sim, percebe. sim, é impressionante. Olhando mais para dentro de nós mesmos, as nossas células também não se encostam, né? Elas também se organizam Também, também. e É têm uma aquilo que característica está, parecida. não é aquela história que está assim, a lei da correspondência, né? Como, assim no céu como na terra, né? O que está É, Né? dentro está fora, sim, né? É a lei da correspondência, né? exatamente. Então, ou seja, né, a gente ainda está muito longe de compreender. Por isso que a gente fala, a Ou, razão ela é uma estrutura muito ínfima. Né? Quando as pessoas acham que é a razão que domina, na verdade a razão ela só registra o que já aconteceu. E ela é ínfima perto do todo. Então, se de fato você tentar reger sua vida pela razão, né, pela racionalidade, pela objetividade, você se condena.
Você está se condenando a uma vida infeliz e cheia de problemas que você não vai conseguir Sim. nem E entender. uma vida presa ao passado, né? Olhando para trás. Não, e uma vida limitada, porque o novo não se apresenta. E você não se apresenta, a É, individuação se torna impossível, o automorfismo vai ter que ser detido. E é uma resistência difícil, porque você está lutando contra forças universais, né? a força do Sim, sim. inconsciente, você nunca vai ganhar dela, né? Nunca. É o que eu sempre digo, a pessoa fala, ah, eu não acredito nessa lei, naquela, né, as leis do universo. Eu falo, mesmo que você não acredite, elas vão continuar existindo. Né? Porque, por exemplo, eu dou sempre o exemplo da lei da gravidade. Não adianta você não acreditar na lei da gravidade, é o que deixa o seu pezinho no chão, né? Então, ela vai continuar existindo independentemente, né, Da sua crença. da sua crença, né? E você sabe que Aí, mesmo sendo difícil, quando a gente fez o Voo em Gravidade Zero, foi onde a gente entendeu a necessidade da gravidade para o nosso processo de consciência corpóreo, né? Porque a hora que você perde a gravidade, o corpo já passa a ter um significado bem diferente. Ele já fica bem inútil, né? Se você não tiver é, onde alcançar alguma coisa, já era. Você não faz mais nada. Você está preso no nada. e aí o que que acontece? Como somos parte da natureza, a história do aterramento, né, do grounding, né? O quão importante é essa questão de você estar conectada ao chão, né, para Sim. que tenha a corrente alternada, né? Tá aí o Tesla, né? Então, assim, como se não tiver lei da gravidade, você vê, a organização do universo é perfeita, né? É perfeito. A É, É natureza perfeita. fez tudo o perfeito. planeta E te aquela, atrai porque você precisa do planeta, né? O planeta precisa de você para a consciência de si sim, mesmo. isso não é por acaso. A gente E sabe nós que não precisamos existe, do né? planeta da mesma forma. Não Ah, adianta tentar transformar tudo em estacionamento. sim, e aquela coisa, né? Se fosse, sei lá, um ATM para cima, um para baixo, né? Não É, daria, né? A gente não, seria esmagado, ou a gente É. flutuaria, enfim. não É a funcionaria, perfeição, né? né? A rotação, né, da Terra Por em isso que torno de si quando você vê mesma. tudo combinado para existir vida da forma que existe, que a Sim, gente conhece, você vê que é uma estrutura inteligente que criou com isso. certeza, com certeza. E é Tem automórfico. aquele São formas que se automóvel. adaptam também e se complementam. A Sim. própria estrutura geral do que a gente entende como realidade é automórfica.